Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai falar sobre estrutura de repetição while e for, tá? Vamos falar sobre essas duas estruturas de repetição, while e for, que são os famosos loops, tá pessoal? Então a gente consegue criar aí loops tanto infinitos como loops controlados com essas estruturas de repetição, tá? Então você vai ver que é muito importante você aprender, nós vamos utilizar bastante no dia a dia, tá? E você vai ver que é bem legal, tá? Então nós vamos primeiramente mostrar a primeira estrutura de repetição, que é o while, tá? Que significa enquanto, tá? Então você vai ver que é bem parecido com a estrutura do if else, tá? Então nós vamos criar um exemplo bem simples para ilustrar com mais tranquilidade que você vai entender, tá? Então vamos criar aqui um exemplo bem simples de um contador, tá? Então eu vou criar aqui uma variável chamada contador. E o nosso contador inicialmente vai receber o valor 0, tá? Então criamos uma variável aqui, contador, que vai receber inicialmente o valor 0. Agora a gente vai criar a nossa estrutura de repetição while, que significa enquanto. Vamos criar aqui o nosso loop então. Então nós vamos colocar aqui o nosso while, vamos abrir e fechar parênteses e vamos fechar aqui com as nossas chaves. Muito parecido com a nossa estrutura de if, né? É basicamente isso mesmo. E aqui vai ficar a nossa condição que a gente vai fazer e a mensagem, a gente vai colocar a mensagem aqui também. Beleza. Então eu vou colocar aqui, enquanto o meu contador, eu vou colocar, se o contador for menor do que 5, eu vou colocar aqui um print ln, e aqui eu vou colocar a minha mensagem contador. Aqui embaixo eu vou pegar a minha variável contador, recebe a própria variável contador mais 1. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Muito simples. Nós criamos uma variável chamada contador. Essa variável contador está recebendo o valor 0 inicialmente, tá? Criamos a nossa estrutura de repetição chamada while, tá? Enquanto o meu contador for menor do que 5, ele vai executar a mensagem do contador, vai pegar a variável contador, vai receber a própria variável e vai adicionar mais 1 no seu valor, tá? Então o que vai acontecer aqui? Inicialmente o nosso contador ele vale 0, tá? Então 0 é menor do que 5? 0 é menor do que 5. Ele vai exibir a primeira mensagem do contador, tá? E aí ele vai pegar o contador que está valendo 0, vai receber o próprio contador, ou seja, a mesma variável, vai receber a própria variável e vai incrementar, vai somar mais 1, tá? Vai incrementar mais 1 aqui. Ou seja, a minha variável contador não é mais 0, ela passa a ser 1 agora. Ela está valendo 1, ela vai subir novamente para a nossa repetição, e aí o nosso contador ele passa a valer 1, tá? Então, 1 é menor do que 5? 1 é menor do que 5. Ele vai exibir a mensagem, depois a variável contador vai receber a variável contador de novo. Então, 1 mais 1, 2. Nossa variável contador passa a valer 2. Vai voltar aqui de novo. 2 é menor do que 5? Até ele chegar no 5, tá? Quando a nossa variável incrementar 5 vezes, ela vai chegar aqui 5. É menor do que 5? Não. 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5, né? Então é aí que o nosso contador vai parar, quando chegar no 5, tá? Então eu vou executar e vou te mostrar o que vai acontecer. Pode ver que ele executa várias vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui, ó, 2 pontos. E aqui eu vou pegar a minha variável contador, tá? Eu vou exibir o número da minha variável, tá? Aqui no meu print ln.
Legal, executou. Na verdade eu falei errado, ele vai até o 4. Quando começar a valer 5, ele vai parar, né? Então, ó, contador 0, 1, 2, 3, 4. Ele exibiu 0, 1, 2, 3, 4, tá? Quando eu chegar em 4 aqui, quando ele estiver em 3, ó, o contador valer 3, incrementar mais 1, vai valer 4, certo? 4 é menor do que 5? Sim, 4 é menor do que 5. Ele vai exibir o 4 e aí ele vai incrementar mais 1. O nosso contador vai valer 5 agora. Quando ele subir novamente, 5 é menor do que 5? 5 não é menor do que 5. Aí ele não vai exibir, ele não vai chegar a cair aqui, ó. Por isso que ele não exibe o 5 aqui. Então ele vai parar o loop, tá? Então quando a condição chegar no final, ele para, tá? Muito legal isso daqui, né, pessoal? Então é bem simples isso daqui, tá? Essa daqui é a nossa estrutura de repetição, o while. Ele só vai parar quando a condição for verdadeira, tá? Então quando ela chegar ali, ela for verdadeira, aí ela vai parar, beleza? Na verdade é o contrário, tá, pessoal? Corrigindo aqui, ele só vai executar enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, que no caso aqui 5 é menor do que 5, falso, tá? Então quando a nossa condição for falsa, ele vai parar o loop, tá? Então enquanto for verdadeira, ele vai executar e quando chegar a alguma condição que for falsa, o nosso loop ele para, beleza? Só corrigindo aqui. Beleza, então a gente criou aqui o while, beleza? Agora a gente vai mostrar o for, tá? Eu vou comentar esse bloco de código aqui, ó, tá? A gente não vai usar agora. E agora eu vou começar a falar sobre o for. Bom, o for é a mesma coisa do while, tá? Ele vai fazer o mesmo processo, só que ele vai simplificar ainda mais o while, tá? Você vai ver que é mais fácil. Com o for, a gente vai colocar aqui o for na frente, vai abrir e fechar parênteses e vai fechar as chaves. Muito simples. Só que aqui eu não preciso criar variável por fora, não preciso fazer tudo isso daqui, tá? Eu posso criar variável dentro da condição, bem diferente do while. É a mesma coisa do while, tá? Só vai simplificar, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável contador, tá? E aqui eu coloco um in na frente e coloco um intervalo, que eu quero do 0, né? Até o 5, tá? Então basicamente eu vou querer colocar somente um intervalo. E aí eu vim aqui, vou dar um print, tá? Um print, escrevo aqui contador e aí pega a nossa variável contador. Se eu executar, vai acontecer a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu quis executar até o 5 na verdade, né? Então, basicamente é isso. Eu crio a variável e coloco o intervalo. Tá, eu quero de 0 a 5. Poderia colocar aqui de 1 também, ó. De 1 a 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Então é muito mais simples. Aqui eu coloco o intervalo, eu já crio a variável, já coloco o intervalo que eu quero e eu já printo aqui na tela para o usuário. Tá? Então o for ele simplifica um pouco mais. Bom, vou comentar aqui que eu quero mostrar mais uma coisa. Vou comentar aqui e vou descomentar o while, tá? Bom, aqui a gente poderia fazer dessa mesma maneira para incrementar mais 1. Se a gente quisesse simplificar isso daqui ainda mais, tá? Eu vou te mostrar aqui. Eu poderia pegar aqui, ó, em vez de eu deixar, eu vou comentar que é mais fácil. E vou colocar aqui, eu poderia colocar aqui, ó, como contador mais, tá? Em vez de eu pegar aqui, o contador recebe a variável contador e incrementa mais 1. Se eu colocar aqui contador mais, sempre quando ele cair aqui, a minha variável contador vai incrementar mais 1 no valor, tá? Então vou executar para você ver aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Ela começa com 0, 0 é menor do que 5, vai exibir o 0, o contador vai incrementar mais 1, 0 mais 1, 1, tá? Aí 1 menos 5 e aí vai incrementando, tá? Então eu poderia colocar contador mais para incrementar mais 1, em vez de eu fazer dessa forma, tá? Só foi uma observação. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Estude bastante e eu espero você na próxima aula, então. Até a próxima.